velejantes! Voltei para trazer aquele clichê básico do meio do ano, a tag dos 50%. Todo ano, quando termina a primeira metade do ano, eu respondo a tag dos 50%, né? São algumas perguntas básicas para fazer aquele balanço das leituras do ano até então, né? Foi metade do ano já, então foi metade das leituras do ano. Espero que eu leia mais, né, daqui para frente, mas tive leituras muito boas aí nesse primeiro semestre e vamos falar um pouquinho sobre elas então. Já com a primeira pergunta, melhor livro de 2023 até agora. E quando eu leio o Gabo, eu não consigo não dizer que é algum do Gabo. Esse ano, para mim, o melhor foi O Veneno da Madrugada. Esse livro aqui tão interessante. Também tem o nome de Amahora, né? Pode ter outro título. E fiz resenha dele aqui no canal, vou deixar nos cards. É um livro bem interessante que trata de questões como ditadura militar. A gente tem aqui uma série de coisas acontecendo, tem algumas cenas bem fortes, bem impactantes. E é um livro curto, mas que fica na nossa mente, né, por bastante tempo. Então, confiram a resenha que eu fiz sobre ele no canal, que vocês vão entender por que eu gostei tanto, né? Então, até agora, acho que o melhor foi esse, né? Como eu falei, muitas leituras boas até então, mas eu elegi O Veneno da Madrugada como o melhor até então. A pergunta número 2 é a melhor continuação até agora. Eu não li nenhuma continuação assim de série, mas tem um livro que eu considero uma continuação porque a autora ela sempre mantém o mesmo padrão. Os livros dela são sempre do mesmo assunto, então pra mim, na minha cabeça, é uma série. E o último que ela lançou, que foi lançado no Brasil, que eu li esse ano, que foi Verdades do Além Túmulo, da Caitlin Dory. A Caitlin, então, ela é uma agente funerária norte-americana e ela escreve livros hoje em dia sobre o assunto, né, sobre morte, que é um tema que eu acho bem interessante. Sei que tem pessoas que veem como um tabu, mas esses livros dela ajudam a gente a não enxergar como um tabu. No Verdade do Além Túmulo, ela reúne algumas perguntas peculiares que ela recebe, né, de curiosidades de crianças, porque crianças não veem a morte como um tabu, ela só tem curiosidade e algumas perguntas são bem pertinentes e a Caitlin esclarece aqui, tá? Também fiz resenha no canal, também vou deixar o link aqui nos cards. Quando acabar o espaço dos cards, vocês podem procurar os links na descrição, que eu deixo todos também, tá? Quando eu falo, assim, de livros que eu já fiz resenha, então o que eu tiver feito resenha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? No box de descrição também. A pergunta número 3 é um lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer. Eu não ando muito ligada em lançamentos, mas tem um que eu não comprei ainda, que eu achei muito interessante, da editora Nova Senda, que o nome é O Livro de Magia da Baba Yaga, escrito por Madame Pamita, né? Ele tem um subtítulo que é Magia Eslava da Bruxa da Floresta. Então, é um livro que para mim é mais de estudos, né? Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho alguns livros também sobre essa temática de magia, bruxaria, deusas, deuses, sagrado feminino, questões assim, eu gosto bastante. E esse livro foi lançado esse ano e é um livro que eu quero bastante, então vou deixar aqui a capa dele, né, que também é bem bonita. Me interesso bastante por mitologia de todos os tipos, a mitologia eslava é bem legal. E as histórias da Baba Yaga sempre me chamaram bastante atenção, acho que de todas as bruxas deve chamar. Então fica aí, esse acho que dos que eu vi ultimamente que foram lançados esse ano é o que eu mais tô querendo. Pergunta número 4, livro mais aguardado para o segundo semestre do ano.
O livro que eu mais estou aguardando são Os Melhores Contos de Fadas Sombrios, da editora Wish. A editora Wish tem uma coleção, né, de Os Melhores Contos de Fada, até são esses aqui. Aí tem os contos de fadas em suas versões originais, contos de fadas nórdicos, contos de fadas celtas, contos de fadas asiáticos e o mais recente, que vai ser lançado ainda, são os contos de fadas sombrios. E, como sempre, a editora Wish abre campanha no Catarse pra gente apoiar. Então, os primeiros, quem apoia, né, ali pra fazer o livro mesmo, né, pra ele ir pra sua edição, enfim, recebe o livro primeiro e tem o nome também ali no final, né, dos apoiadores. Então, eu apoiei essa campanha, né, quando eles lançaram, já fazem alguns bons meses, e espero ansiosamente. A última atualização que eu recebi é que o livro chegaria em meados de julho. Então, estou aguardando aí os contos de fadas sombrios, que eu fui apoiadora no Catarse, estou bem ansiosa. Pergunta número 5 é: o livro que mais te decepcionou esse ano? E eu sempre digo, quando eu vou responder essa questão, que não é que eu não gostei, é sempre algum livro que eu esperava mais e não supriu as minhas expectativas quanto eu gostaria, que às vezes eu fui com muita sede ao pote e não era tudo isso. Estava com expectativas altas e não foram alcançadas. Então, Bruxa Natural, tá? O Guia da Dark Side, de Erin Murphy Hiscock, o guia completo de ervas, flores, óleos essenciais e outras magias, que pra mim não é um guia tão completo assim. Então, eu acho que ele deve ser bom, talvez para pessoas iniciando nesses assuntos. Não é o meu caso, eu sou uma bruxa velha, então, claro que alguma coisa sempre se aproveita. E é um livro lindo, eu adorei ter ele, sabe? E talvez eu ainda consulte ele para alguma coisa, mas não é o principal livro, assim, que eu vou considerar na hora de consultar para minhas práticas, né? Eu li ele todo e tem coisas aqui sim que são interessantes, né? Que ok, mas algumas coisinhas não. Que nem assim, fala de ervas, tá? Só que isso aqui é muito voltado pro hemisfério norte, a gente tá no hemisfério sul, então, né, talvez não seja tão confiável assim. Eu acho que tem algum vídeo que eu falei isso, não lembro exatamente qual agora, lá pelo início do ano, porque eu li ele, terminei de ler ele ali em janeiro, e eu falei sobre ele em algum vídeo. E eu comentei, sabe, tipo, por que eu não tinha achado ele tudo isso. Mas tem os outros, né, ainda dessa série da Bruxa Natural, que eu ainda quero ler. Eu até tenho ali A Casa da Bruxa Natural, agora saiu um outro que eu não me recordo exatamente o que é da Bruxa Natural. Quero também, eu quero esses livros todos da Dark Side que abordam esses assuntos, porque eu gosto e sempre se aproveita alguma coisa. Porém, pra mim não é um guia tão completo assim, não é o principal livro do assunto que eu vou buscar quando eu precisar de alguma informação. Pergunta número 6. Livro que mais te surpreendeu este ano? Eu escolhi O Advogado do Diabo, de Andrew Niederman. Esse livro também tem resenha aqui no canal, tá? E ele me surpreendeu bastante positivamente. Eu não sabia que eu ia gostar tanto desse livro. Aliás, eu nem queria esse livro, ele não estava na minha lista de desejos, mas ali no meu aniversário, né, até tem um vídeo aqui que eu mostro todos os livros que eu ganhei de aniversário, e o meu marido surtou, me deu um monte de livros e alguns ele escolheu aleatoriamente, porque ele achou que eu ia gostar, mas não estavam na minha lista, e esse foi um. Só que a partir do momento que eu peguei esse livro na mão, eu fiquei com vontade de ler ele. Claro que eu já vi o filme muitos anos atrás, claro que eu conhecia a história, mas eu não lembrava de nada. Sim, é aquele filme lá com o Keanu Reeves, esse mesmo. Só que eu não lembrava direito a história. Só que eu nunca tinha me chamado tanta atenção assim. Mas eu adorei o livro. É uma das últimas resenhas que foi ao ar aqui no canal, né? Antes de eu entrar nos meus meses sabáticos que eu não tava fazendo vídeo. Acho até que foi o último que eu tinha feito. Mas é um livro muito bom mesmo, assim. Ele tá num gênero meio de terror,
Ele não me é tão assustador, ele tem mais um terror psicológico pra mim, mas ele aborda essas questões, né, do demônio, então eu tenho, né, essa coisa do sobrenatural. Então eu gostei bastante, achei um livro muito bem escrito, prende atenção, um ótimo entretenimento. Me surpreendi muito com os rumos que ele tomou, né? Como eu falei, eu não lembrava da história, não lembrava de desfecho, nada, mas me surpreendeu bastante, assim, tanto ele, o final dele, né? Quanto eu gostar dele. Pergunta número 7. Novo autor favorito? O autor que eu conheci esse ano ou o autor que lançou seu primeiro livro esse ano? Normalmente eu respondo algum autor que eu comecei a ler esse ano, né? Que eu não tinha lido ainda. Eu escolhi a Daniela Arbex, porque esse ano eu li Todo Dia Mesma Noite, a História Não Contada da Boate Kiss. Ainda vou falar sobre esse livro hoje em outra pergunta, mas eu obviamente já tinha ouvido falar na Daniela Arbex. Eu tenho há muitos anos aqui o Cova 312 dela, que eu ainda não li, que é uma vergonha, que eu tenho muita vontade de ler, mas não li ainda. Tem um outro livro dela que faz muitos anos que eu vejo ele por aí, tenho vontade de comprar, que é o Holocausto Brasileiro. Então há muito tempo eu namoro os livros da Daniela Arbex e esse ano eu resolvi ler pela primeira vez e gostei muito, já esperava gostar. Eu tô numa fase meio consumir conteúdo investigativo, e então a Daniela ela faz um trabalho muito legal aqui nos seus livros, né? É um conteúdo investigativo sobre casos reais, algumas coisas que aconteceram, e ela vai narrando ali toda a história, né? Então é bem legal. Então tô com muita vontade de ler os outros livros dela e resolvi que ela é uma das minhas novas autoras favoritas. A pergunta número 8 é a quedinha mais recente por personagem literário, né? O novo crush literário. E esse ano não podia ser diferente. Eu escolhi o Oliver Mellors, do amante de Lady Chatterley, né? O próprio amante da Lady Chatterley, né? O guarda-caças ali da propriedade do marido da Lady Chatterley. Eu já gravei um vídeo sobre, vai ao ar na próxima semana, então não vou dar muitos detalhes agora, que vai vir vídeo por aí sobre. Adorei esse livro também. E o Oliver Mellors, mesmo aquele jeito dele, meio misterioso, ele ganhou meu coração. Gostei bastante, gostei muito dele no filme também, né? Tem um filme, também comento do filme no vídeo que vai ao ar na próxima semana. Adorei a história, adorei o Oliver Mellors e é ele, meu novo crush. Pergunta número 9 é o personagem favorito mais recente. E eu escolhi Afonso da Maia, de Os Maias, de Essa de Queiroz, que eu li esse ano. E além do Afonso da Maia, o meu outro personagem favorito é o Dom Bonifácio, que é o gato do Afonso da Maia. Então aqui é um combo, é o Afonso da Maia e o seu gato Bonifácio. São meus personagens favoritos desse ano. Achei muito fofos os dois, né? Aliás, o único personagem humano que presta nos Maias, para mim, é o Afonso da Maia, né? Falei sobre esse livro aqui, essa pérola da literatura portuguesa. Muito bom esse livro, gostei mesmo. E o Afonso da Maia é um cristalzinho sem defeitos e o Dom Bonifácio também. Pergunta número 10. Um livro que te fez chorar esse ano. E como eu falei antes, que eu ia citar novamente, Todo Dia Mesma Noite, de Daniela Arbex, a história não contada da Boate Kiss. Não tem como não chorar lendo esse livro. Chorei assistindo as séries também. E inclusive a resenha que eu fiz sobre esse livro foi bem difícil para mim falar, né? É um assunto que me toca realmente. E aqui a gente fica muito próximo das famílias daqueles jovens que morreram naquela noite, então eu acho que a pessoa tem que estar morta por dentro para não sentir nada, não sentir nenhuma tristeza, né, quando lê um livro desses. Então acho que a Daniela Arbex fez um trabalho muito bonito aqui, né? Ela aborda o tema, claro, com um viés jornalístico, mas com uma sensibilidade muito grande também. Então, com certeza, né? É uma tragédia, infelizmente, a gente tem aí no nosso cenário, né, que aconteceu.
e obviamente não tinha como ser outra coisa, né? Teve outros livros que me emocionaram também, mas o que realmente me arrancou lágrimas foi esse aqui. E a pergunta número 11, em contrapartida, é um livro que te fez sorrir, um livro que te deixou feliz. Eu escolhi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, de Grady Hendrix. Esse livro aqui, eu vou explicar, tá? Ele tem uma proposta de ser um terrorzinho adolescente e ele é um livro, como vocês podem ver, a capa já entrega, né? É uma capa de gosto extremamente duvidoso, bem anos 80. Adoro coisas de gosto extremamente duvidoso dos anos 80. Então, assim, esse livro ele é muito fácil de ler. Eu imaginei que ele era muito leve para uma pessoa que nem eu, que consome muito conteúdo de terror. Então, eu tava numa fase assim, meio ressaca literária, meio não tava conseguindo me concentrar muito. E esse livro foi o que eu precisava no momento que eu precisava. Eu precisava muito de um livro fácil naquele momento, sabe? Um livro até meio bobo, eu queria. Então eu achei aqui. Só que esse livro ele não tem nada de bobo, ele trata a amizade de uma forma muito legal. Ele é muito mais sobre a amizade entre duas meninas do que sobre o capiroto, né? Obviamente tem a parte do exorcismo, enfim, mas eu achei que ele é um livro mais sobre amizade. E o final dele eu achei muito bonito. Eu achei realmente de uma sensibilidade que me deixou feliz. Realmente, assim. Então ele me deixou feliz porque eu precisava dele naquele momento e porque o desfecho dele me deixou feliz também. Eu gosto de ler coisas sobre amizade verdadeira entre duas meninas, então achei que foi bem legal ler esse livro. Acho que tem adaptação também, tem filme, série, sei lá, não vi ainda, não fui atrás de ler, mas muito legalzinho. Não sei se eu vou falar sobre ele, se eu vou fazer resenha, talvez eu até deixe lá para outubro, se eu fizer Darktober esse ano, né? Tem um viés aí que combina. Enfim, se alguém quiser que eu faça a resenha, até comenta, porque eu não sei se eu vou falar sobre ele, mas eu até posso falar, porque eu gostei do livro. Pergunta número 12, melhor adaptação cinematográfica, e de novo ele, O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Então, como eu comentei já, né, tem a adaptação na Netflix, a de 2022, tá? Quando coloca na Netflix o nome, O Amante de Lady Chatterley, é o que vai vir. Eu sei que tem outras adaptações antes, mas não vi. Vi essa de 2022 e amei. Eu achei que o filme, claro, ele deu uma romantizada maior na história, mas eu achei que ficou muito legal. Eu super recomendo o filme até se alguém não quiser ler o livro nesse momento. E como eu já disse, né, vai vir resenha por aí, eu falo também um pouco do filme, mas um filme que eu realmente gostei bastante, um filme com uma linda fotografia, um filme bem feito, com atores maravilhosos também, então aqueles atores têm uma química muito grande, então gostei muito mesmo, melhor adaptação que eu vi, não que eu tenha visto muitas, né, porque eu não costumo ver muitas adaptações dos livros que eu li, mas esse eu gostei tanto do livro que eu quis ir lá ver o filme. E, de fato, foi bem interessante. A pergunta número 13 é a sua resenha favorita. Essa é a hora que a gente aproveita para fazer autopropaganda. Eu resolvi citar uma resenha de um livro que eu ainda não falei hoje, que é A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada, de Gabriel Garcia Marques. De novo, Gabo aqui nessa lista, porque eu já falei sobre esse livro, eu gostei do que eu falei sobre ele. É um livro de contos, né? O principal conto, que é o último, é esse, A Incrível e Triste História da Cândida Erendira, e tem outros também. Eu falei sobre cada um deles na resenha, comentei os que eu gostei mais, os que eu não gostei tanto, porque sim, tem alguns contos do Gabo que eu não gosto tanto assim. E eu comentei principalmente sobre a Cândida Erendira, né? Que é um conto bem louco, assim, é bem legal, eu gostei, assim, é bem peculiar mesmo. Então, gostei daquela resenha, tá aqui nos cards. Vou deixar aqui essa resenha, então, que eu acho que foi legal. Pergunta número 14 é: o livro mais bonito que comprou ou ganhou esse ano? Eu ganhei muito livro bonito no meu aniversário, inclusive também vou deixar aqui relacionado, né, ou nos cards ou na descrição, não sei,
o vídeo que eu fiz mostrando os meus presentes, porque teve muito livro legal e todos lindos, porque a galera se puxou muito esse ano, só ganhei livro bonito. Então eu escolhi um desses, tá? Que é uma verdadeira obra de arte para citar aqui, que é o Hobbit anotado, esse livrão aqui, é o Hobbitão, né? Eu ganhei da Cíntia Torres do canal sobre livros, né? Então é lindo, gente. Essas edições da HarperCollins de qualquer livro do Tolkien aí é bonito, mas tem uns assim que os caras se puxam, né? E esse Hobbit anotado é um verdadeiro deleite para quem é fã do cara. Então, gosto muito do livro do Hobbit, sou fã do Tolkien, que não é novidade para ninguém. Então, cada página é uma coisa linda. Esse livro é maravilhoso. Eu ainda não li ele, mas com certeza minha próxima releitura do Hobbit vai ser nele. E ele tem muito material extra, né? Ele é um verdadeiro estudo sobre o Hobbit, não é apenas mais uma edição do Hobbit. Então, o Hobbit anotado fica aí, né, com a posição de livro mais bonito que eu ganhei este ano, porque ele é uma perfeição. E, finalmente, a pergunta número 15. Qual livro você precisa ler até o final de 2023? E tem muitos livros que eu preciso ler, porque, como vocês podem ver, eu não paro de ganhar e de comprar livro, e eu ando meio lenta para ler ultimamente, eu não ando devorando muitos livros, então eu tô meio atrasada com as minhas metas de leitura, e tem muito livro que eu quero e preciso ler este ano ainda. Eu vou citar um, para não decepcionar ninguém, porque eu tenho medo de citar algum que eu quero e que eu vou acabar não lendo, então eu resolvi citar um que eu comecei a ler hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então eu preciso terminar ele, eu acho que eu vou terminar logo porque já me pegou assim, que é Deuses Americanos, de Neil Gaiman. Neil Gaiman já é um dos autores que eu mais gosto, e fazia muito tempo que eu queria ler esse livro aqui. Então resolvi começar ele hoje, né? E pretendo dar continuidade. Então esse aqui com certeza eu vou continuar, porque eu comecei e já engrenou, assim, eu tô gostando dele. E é isso, gente. Esse foi um pequeno balanço das minhas leituras até então, das minhas perspectivas para os próximos meses. Teve alguns livros que eu li que eu não pude citar, então é só um geral mesmo, assim, né, do que eu gostei, o que eu não gostei tanto assim. E eu espero que tenham gostado desse vídeo, que consigam pegar algumas dicas aí dele. Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!